Vamos ver como se dá isso aqui. O projeto de lei que pretende aumentar a pena para o aborto e criminalizar a interrupção da gravidez até em casos de estupro tem Bah, criminalizar a interrupção da gravidez, gente. Isso aqui é uma violência totalmente sem sentido. Uma violência absurda. É difícil de entender como se está discutindo esse tipo de coisa. mobilizado o país. Criança não é mãe. Cara, essa placa diz tudo. Gente, criança não é mãe. Eu sou Mariana Schreiber, da BBC News Brasil, em Brasília, e neste vídeo eu detalho o PL 1904, chamado de PL do aborto, os impactos dessa possível mudança e as reações até agora. Esse nome também não é muito vantajoso, né? Pele do aborto talvez não seja o melhor nome que a gente pudesse ter. Ele diz muito pouco. Ele diz pouco sobre o que se está falando, né? A proposta, de autoria de 33 parlamentares, acrescenta novos parágrafos a 4 artigos do Código Penal brasileiro. Segundo o projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, um aborto realizado com mais de 22 semanas de gestação seria equiparado a um homicídio simples, que tem pena de 6 a 20 anos de prisão. Eu tinha uma aula com um professor de hermenêutica, né? E ele chamava isso de chão linguístico. A questão é a seguinte: o pessoal que está defendendo essa postura não compreende, né, não consegue dialogar com o pessoal que está combatendo essa postura. Isso porque se está falando sobre coisas diferentes, tá? Se entende coisas diferentes a partir se entende coisas diferentes a partir do aborto e se entende coisas diferentes a partir do homicídio. E essa compreensão, né, essa compreensão, na minha opinião, tem muito a ver, ou melhor, essa falta de compreensão, na minha opinião, tem muito a ver com uma falta de compreensão com uma falta de compreensão científica a respeito do tema. Por ambas as partes, talvez a gente possa dizer que sim, eu estou de um lado, por isso eu vou apontar para o outro, né? Vou dizer que esses congressistas, por exemplo, é que não compreendem a realidade da situação, mas é por uma realidade científica, não apenas biológica, mas também social. E a ciência social, nessa quadra da história, não tem sido muito respeitada. Embora a maior parte dos autores que a gente possa citar, que a gente venha a citar, que se escute com frequência, sejam cientistas sociais. Tá? Então, me parece que há aqui um grande desconhecimento por boa parte da comunidade que está debatendo o tema e por isso a gente não consegue dialogar a respeito dele. A nova punição valeria inclusive para casos em que a gravidez for resultado de um estupro, situação em que o Cara, eu acabei de dar play e já tem outro absurdo na tela, gente. Já tem outro absurdo na tela. Como que alguém vai manter uma gravidez desse tipo? Ou melhor, como que alguém vai ser obrigado a manter uma gravidez desse tipo? Não tem como. Não tem como. Não sei se vocês já assistiram naquele A Lista Negra. A Lista Negra tem eu acho que uma... A Lista Negra é um seriado horrível. Horrível, é muito ruim. Mas ele tem um episódio que eu acho que é o único que eu lembro, embora eu tenha assistido quase tudo, que é bem marcante. Tem uma menina que sofreu essa violência, tá? Ela sofreu essa violência. Ela é médica e ela teve que ter o bebê, tá? Ela teve que ter o bebê porque o que acontece? No estado em que ela vivia, o aborto era crime, inclusive realizar o aborto fora do estado, né? Sair do estado para realizar o aborto. Moral da história, ela teve a criança. Quando, depois de um tempo, ela perdeu a guarda pro pai da criança. É exatamente isso que vocês entenderam. O pai foi preso pelo crime, saiu da prisão, requereu a guarda
e ganhou a guarda, tá? E isso levou ela a um caso extremo, tá? Ela passou a sequestrar defensores da proibição do aborto, né? Da completa proibição do aborto. E o que ela fazia? Ela, sendo médica, conseguiu desenvolver, né, uma forma de homens engravidarem, né? Então, ela colocava, literalmente colocava um feto dentro desses caras e soltava eles depois, né? Colocava um feto dentro e aí soltava os caras. E aí aquele feto ia se desenvolver naturalmente. Uma espécie de filme do Arnold Schwarzenegger levado a sério. E aí o debate era, certo, esses rapazes eles nem foram abusados, né? Eles não sofreram essa violência. O que eles vão fazer a partir de agora? Não, o que eles vão fazer a partir de agora? Em termos genéricos, né, eles não sofreram violência nenhuma. Eles passaram por um procedimento médico anestesiado, né? Eles sofreram uma violência médica, mas nesse sentido não houve o abuso no grau que a gente costuma falar. E o que eles vão fazer a partir disso? E aí é curioso, né? Tem vários tipos de políticos ali que são sequestrados, e um deles é religioso. E esse é o único que mantém a criança, tá? Ele realmente mantém a criança. Isso porque ele tá defendendo algo em que ele acredita, tá? Eu não tô dizendo que a gente não deva escutar, tá? Que o debate religioso não deva entrar aqui, tá? Não deva entrar no Senado. Eu acredito que a religião é uma parte da sociedade, eu acredito que ela tem impulsos. Eu acredito que a religião é uma base dogmática central da nossa sociedade, tá? Nós temos dogmas que não existiriam, por exemplo, a preservação da vida, que talvez não fosse existir sem a religião. Agora, né, vários desses dogmas vão tomar um amparo social que supera as barreiras da religião. O aborto não é um desses, tá? O aborto não é um desses. E aí, estruturar uma lei que vai punir severamente as mulheres por conta de atos que sequer são de responsabilidade delas, é uma medida que foge da perspectiva humanitária, né? Então, a participação da religião na sociedade é intrínseca. A sociedade sem religião talvez não exista. A sociedade sem religião talvez só possa existir daqui muitos anos, tá? Agora, pautar a vida daqueles que não seguem a religião pela religião se mostra algo um tanto quanto absurdo. Gente, isso aqui não é uma questão de esquerda ou direita. Não é uma questão de esquerda ou direita. É uma questão simplesmente humanitária, tá? Agora, se a gente quiser saber se isso aqui é uma questão de esquerda ou de direita, a direita, obviamente, não pode obrigar esse tipo de coisa, porque a direita tá ligada a uma ideia de liberdade do indivíduo em face do Estado. Como é que a direita vai querer como é que a direita vai querer estruturar mais um ponto de domínio, de controle do Estado sobre o corpo do indivíduo? Não é razoável. Não é razoável. Tá? A mesma coisa, a esquerda e a direita. A direita é obrigada a se posicionar a favor do aborto, porque é mais barato o aborto do que não abortar, tá? Então, isso não é uma pauta de esquerda ou de direita. Isso aqui é uma pauta
que eu acho que nem é religiosa. Eu nem sei de quem que é essa pauta. Eu não sei de quem que é essa pauta. Eu não sei quem que é o maluco que quer isso aqui. De verdade, não é possível. Tem 33 pessoas aqui que assinaram esse projeto. Eu não li quantos foram. Mas a questão é a seguinte: quem que quer isso? Quem é o louco? Quem é o louco que vai se interessar em botar um nome numa loucura dessas? O aborto é autorizado no país. Aliás, hoje existem 3 situações em que as mulheres podem interromper uma gestação no Brasil. Além de casos de estupro, o aborto é legal quando há risco para a vida da mãe e quando o feto é anencéfalo, ou seja, não teve o cérebro desenvolvido adequadamente, o que impede a vida após o parto. Sendo a gestação de risco, tá? Sendo uma gestação de risco. E ela se agravando a partir da 22ª semana, a mulher estaria proibida de realizar a interrupção. Mas além disso, tá? Sendo uma gravidez de risco que ela decide levar à frente, tá? Ela não pode desistir depois da 22ª semana. 5 meses e meio, né? Então, assim, ela decidindo por levar em frente essa gestação de risco, ela não poderia desistir depois da 22ª semana. E aí o que acontece? E pessoal, assim, isso é algo que tu não precisa ser mulher, tá, para compreender. É algo que tu não precisa ser mulher para compreender, porque muitas pessoas, tá, ou melhor, assim, ó, todo mundo que já passou por um estado de saúde grave entende o que é o medo da morte, tá? E aí é o seguinte, essa mulher, ela assume uma gestação de risco. A partir disso, ela está constantemente com uma espada sobre o pescoço. Constantemente. E a cada minuto, ela decide continuar. A cada minuto, ela decide permanecer com aquela espada que coloca em risco a sua vida. Não me parece razoável que se obrigue essa mulher a continuar a fazer isso, tá? Que se obrigue ela a realizar esse desafio que não é diário, mas que é ininterrupto. Nessas 3 situações, o aborto hoje é proibido, independentemente do número de semanas da gestação. As penas previstas são Vamos voltar ali. Provocar aborto em si mesma ou provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Que é provocar um aborto, né? Provocar aborto com o consentimento da gestante, né? São as duas penas diferentes, né? A do médico e a da menina, né? Enfim. Independentemente do número de semanas da gestação. As penas previstas são de 1 a 3 anos de prisão para a mulher e de 1 a 4 anos para outras pessoas que participem do aborto. O projeto de lei em discussão no Congresso tenta promover, então, 2 mudanças principais. Elevar a pena dos abortos já proibidos no país para até 20 anos, nos casos em que forem realizados acima de 22 semanas. Cara, isso aqui é um aumento absurdo. E isso aqui é andar no sentido oposto, tá? Isso aqui é andar no sentido oposto ao da civilização. Isso aqui é um ato contra a civilização. Não é apenas um ato contra a democracia. É um ato contra a humanidade, contra a civilização, contra o progresso humanitário. Como é que é? O maior problema dessa lei são que as vítimas normalmente são crianças, que muitas vezes a mãe acoberta o marido. Teve um caso recente de um pastor abusou de uma menina de 5 anos. Meu Deus do céu. Mas a de 5 anos aí não tô amenizando o caso, tá? Mas a de 5 anos ela não entra no debate porque ela
não pode gerar uma criança, né? Mas eu não sei, tá? Vou falar com franqueza aqui, tá? Eu não sei se a gente deveria dizer que o maior problema são os abusos de crianças, tá? Eu não tô dizendo que não é grave isso. Eu tô dizendo que, independente de ser criança ou adulto, isso não devia estar em conta, tá? É por isso que eu tô dizendo, tô criticando esse argumento. Eu não acho que a gente deva argumentar com a ideia de que tem crianças. Isso não deve ser relevante, porque isso é de um caso específico, tá? Eu acredito que a gente tenha que tratar da questão nos termos mais amplos possíveis e entender que a gente está falando de seres humanos. A avó e a mãe... O quê? Como assim concordaram com isso? Eu sei que esse acobertamento acontece. E não é nem só um acobertamento, né? Também acontece um auxílio, né? Auxílio. Tem mulheres que participam, né? Que participam. Auxílio no sentido de entender que tá ok, sabe? De entender que não é problema. É isso que eu tô chamando de auxílio. Mas tem mulheres que literalmente participam, né? Que seguram, que... sei lá, cara, sei lá. E tornar proibida também a interrupção da gravidez de vítimas de estupro, quando o procedimento for realizado acima das 22 semanas, sujeitando essa gestante também à pena máxima de 20 anos. Ó, gente, eu vou falar uma coisa, tá? Todo mundo critica muito a BBC. O pessoal da direita, eu acho que critica muito a BBC. O pessoal da esquerda critica muito a BBC, porque, claro, né? O pessoal da esquerda diz que a BBC é de direita. O pessoal da direita tem que ser muito de direita para dizer que a BBC é da esquerda. Mas o lance é o seguinte. Até aqui, a gente tá em 1 minuto e 46. O vídeo é extremamente neutro. Tá apresentando fatos. Não apresentou opiniões. Não apresentou perspectivas. Enfim, não dá pra reclamar aqui do jornalista. Da jornalista, né? A gente tem que entender que a coisa ela não é simples, né? Marcar esse marco temporal, talvez ele possa existir, não nesses termos, né? Não nesses termos. Um marco temporal, eu acredito, tá? Eu acredito que deve existir. Mas não para essas situações específicas que estão sendo apontadas e não com essa penalização ridícula, né? Quer penalizar? Tá? Eu não sei se cabe penalização, tá? Mas se quiser penalizar, isso tem que ser administrativo, não penal, não deve ser da justiça penal. E acredito que isso tem muito mais a ver com um acompanhamento psicológico, né? Um necessário acompanhamento psicológico que essa mulher possa vir a ter. E é isso, sabe? Talvez alguma instrução, dependendo de como for, do que aconteceu com a mulher, né? Mas é isso. A proposta for aprovada, seria mantida a permissão de aborto em qualquer momento da gravidez, quando existir risco de morte da gestante. O projeto não menciona os... Tá, então o risco continua ok, né? Continua liberado o procedimento em caso de risco. Casos de anencefalia, cujo aborto foi autorizado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012. O projeto de lei estabelece ainda que a nova pena de até 20 anos poderia ser reduzida eu vou voltar aqui. Risco de morte da gestante. O projeto não menciona os casos de anencefalia, cujo aborto foi autorizado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012. Vai mudar a lei, né? Mas com a jurisprudência pacificada e sem menção, acredito que não teria alteração.
O projeto de lei estabelece ainda que a nova pena de até 20 anos poderia ser reduzida ou mesmo anulada a critério de cada juiz ao analisar as circunstâncias da interrupção da gravidez. Ou seja, a pessoa que praticar um aborto, mesmo se vítima de um estupro, passaria por um processo criminal, podendo ou não ser punida, a depender do entendimento do magistrado. Em sua justificativa, o projeto diz que o Código Penal, elaborado em 1940, deixou de apontar um tempo limite de gestação para abortos em caso de estupro, e cita a necessidade de atualização da lei. A proposta se insere no esforço de Alguém sabe se um feto de 22 semanas é viável ou não? Viável fora do corpo, né? Enfim, e como é que é o procedimento para a saída para a retirada desse feto? Deve ser um procedimento meio complicado, né? alguns setores para restringir mais o acesso ao aborto no país. Esses grupos entendem que a vida começa na concepção e que, portanto, deve-se proteger o feto. Nós somos a casa do povo, é aqui que se decidem as leis, é aqui que se protege a vida, é aqui que se criminaliza atos que podem levar à morte. A deputada Júlia Zanata, outra signatária do projeto, afirmou que o PL é, entre aspas, equilibrado e moderado e visa proteger a vida dos bebês. Já os defensores do direito ao aborto dizem que isso deve ser uma decisão da mulher e que sua proibição fere direitos humanos da gestante. Esse grupo critica fortemente a proposta de punir com até 20 anos de prisão o aborto após 22 semanas. Esses Cara, 20 anos é um absurdo, gente. É um absurdo. Críticos notam que o projeto penaliza mais a mulher vítima de estupro do que o próprio estuprador. Isso porque a pena para quem violenta sexualmente uma mulher adulta é de no máximo 10 anos, podendo chegar a 15 quando a vítima tiver menos de 14 anos. Esses críticos também dizem que a maioria dos abortos são realizados antes das 22 semanas e que as principais afetadas pela proposta serão mulheres vítimas de estupro, em especial crianças e adolescentes. Isso porque é nesses casos que a gestação demora a ser descoberta, seja porque a menina... Isso é o que o chat estava comentando aqui, gente. Que a questão infantil, né, das meninas... não sei como é que falo isso, gente. Que a questão das meninas mais jovens, ela é agravada nesse caso porque o corpo não apresenta os sinais, né? E não apresenta os sinais. E por isso esse grupo estaria sendo especialmente afetado. É um posicionamento. Antes eu disse que eu acreditava que a gente deveria olhar pro grupo como um todo, né? Agora eu já tô com o chat de que olhar para esse grupo específico é uma necessidade pontual. A gente não pode deixar de olhar para a particularidade que esse grupo apresenta. Eu não sabia que essa particularidade existia, por isso eu me posicionei daquele jeito antes. Agora, ciente, eu entendo o que estava sendo dito. O meu chat é tão gentil comigo que, em vez de me chamar de imbecil, deixou eu continuar falando, né? Vítima de violência não entende que está grávida, seja porque ela tem medo ou vergonha de avisar a família. Mais de 60% das vítimas de estupro têm até 13 anos. Pessoal, se a gente não tem como... A gente não tem como trabalhar com esses números, tá, pessoal? Não tem como, gente. Gente... Sabe quando a gente fica sem voz? É mais ou menos isso aqui que aconteceu, né? O que acontece? Tudo isso tem muito a ver com a nossa cultura, tá? Com a sexualização de corpos muito jovens,
com a ideia de dizer que isso é ok. E aí a gente tem números como esses aqui apresentados. E 10% dessas mulheres tem 4 anos. Na verdade, tem menos de 4 anos. E assim, a gente sempre está falando de uma cifra visível, tá? O que significa que vai existir um grande número de pessoas que não integram esses números, tá? Vai haver um grande número de casos que não viram estatísticas, tá? Que as autoridades não tomam conhecimento. Talvez esses números sejam menores, talvez eles sejam maiores, né? Afinal de contas, também tem mulheres adultas. Mas apresentar um número desse, gente, e colocar a questão da criança como um elemento central a ser discutido, a ser debatido nessa PL, é algo que não pode ser deixado de lado, tá? E aqui eu reitero, tá? Antes eu disse que não era necessário isolar os grupos. Essas estatísticas mostram que falar especificamente desse grupo é uma necessidade absoluta, tá? É uma necessidade absoluta. E que talvez ignorar esses números, ignorar esse grupo, seja o que fez esses parlamentares assinarem esse projeto, proporem esse projeto e ainda defenderem esse projeto. Gente, vou ser polêmico aqui, tá? Mas eu acredito que além dessa mudança cultural, o que poderia trazer benefícios nessa questão de não haver abortos, tá? De diminuir o número de abortos, são duas coisas. Primeiro, educação sexual, tá? Segundo, é um tratamento psiquiátrico, psicológico para os rapazes que apresentam esse desvio comportamental, tá? De forma que eles pudessem ir procurar ajuda, tá? E aí tem, ou melhor, vou começar, né? Uma educação, tá? Uma educação na escola já, para que as pessoas que possuem esse desvio comportamental pudessem identificar isso em si e pudessem buscar ajuda psiquiátrica e psicológica. E que essa ajuda fosse facilmente disponibilizada pelo SUS, tá? Eu acho que essas duas coisas poderiam ajudar bastante na redução do número de abortos, já que é isso que vocês estão interessados, tá? Substituir esse projeto por algo que me parece que vai ser efetivo e que não vai penalizar quem não tem nada a ver, gente, quem tem que ser protegido no final das contas. E nesse grupo, 86% dos agressores são conhecidos, sendo que 64% são familiares. Essa aqui é uma coisa que aconteceu na Idade Média, né? E permanece. As pessoas acreditam que os agressores eles estão na rua, que eles são desconhecidos, que eles são feios, que eles são pobres. E isso é uma perspectiva arcaica, gente. A gente tem que entender que esse agressor,
é uma pessoa de confiança, tá? O que dificulta ainda mais a denúncia. E hoje, a maioria das estupradas e que chegam tardiamente no serviço de saúde são as mais pobres, as mais vulneráveis e as mais jovens, que são meninas e adolescentes que são estupradas, na maioria dos casos, pelo pai biológico, pelo padrasto ou por alguém da família. E são essas pessoas que vocês estão criminalizando aqui. Em oposição ao projeto de lei, um grupo de 18 entidades criou a campanha Criança Não é Mãe. Esse grupo diz que a aprovação do projeto, abre aspas, obrigará as meninas vítimas de violência a seguirem com a gestação, o que representará um retrocesso nos direitos sexuais e reprodutivos garantidos por lei desde 1940. Cara, o pior é que eu queria fazer piada, gente. Assim, eu queria fazer piada, sabe? Mas como é que eu vou fazer piada? Depois da repercussão do caso, o principal autor do projeto, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que vai propor também o aumento da pena para estupro, mas ele manteve a defesa Ai, meu Deus do céu. do projeto. O PL provocou uma onda de protestos populares. Viu só? Eu não fiz a piada, o cara foi lá e fez. Né? O cara fez... Ele, né? É uma piada. Estuprador não é pai, né? Criança não é mãe, estuprador não é pai. Nos últimos dias. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou dizendo que é contra o aborto, mas que a questão precisa ser tratada como um assunto de saúde pública. Ele disse também que seria, entre aspas, uma insanidade querer punir uma vítima de estupro com uma pena maior que a do criminoso. Agora, Ó, gente. Eu votei no Lula, tá? Votei no Lula. Votaria de novo se eu tivesse que escolher entre Lula e Bolsonaro. Mas é o seguinte. Ele acabou de ficar em cima do muro, tá? Quando ele disse que ele é contra o aborto, eu vou repetir as palavras de uma colega minha, tá? Uma menina que estudou comigo, que ela disse o seguinte: cara, todo mundo é contra o aborto. O aborto é a medida última. O aborto não é um método contraceptivo, mas ele é necessário. E aí? Como é que fica isso? Ah, eu sou contra o aborto. Claro que todo mundo é contra o aborto. Se dá para evitar, a gente evita. A gente usa camisinha, por exemplo, né? Agora, dizer que é contra o aborto nesse sentido aqui, colocando o aborto na sociedade, assim, um termo genérico, aberto, dizer que é contra o aborto é dizer que é contra a legalização do aborto. E é isso, tá? por que os autores da proposta escolheram esse marco de 22 semanas? Eles dizem que os fetos com essa idade gestacional já têm viabilidade fetal, ou seja, já podem sobreviver fora do útero. De fato, é a partir de 23 semanas de gestação que o feto começa a ter chances de sobreviver após o parto. Tá, a gente, assim, ó, chegando aqui, nesse ponto, a lei já tá errada, tá? Porque se a ideia é proteger uma vida viável fora do útero, o feto de 22 semanas não é. Teria que chegar em 23. E aí, em 23, ele pode ser ou não viável. Tá? E aí a gente tem um segundo problema. Porque aquele que quer defender a lei precisa se deparar com isso, tá? Aquele que quer defender esse projeto de lei precisa se deparar com isso. E aí a lei não deveria falar em 22 semanas. Ela deveria falar em 23 semanas, condicionado a um exame de viabilidade que deveria então ser amplamente disponibilizado. Caso não houvesse exame de viabilidade, caso não houvesse um exame de viabilidade imediato, então não haveria crime, né? Veja o que diz o Colégio de Obstetras e Ginecologistas, Associação dos Estados Unidos, abre aspas. Exceto casos muito raros, bebês nascidos antes de 23 semanas de gestação não sobrevivem. Apesar de a taxa de sobrevivência crescer entre 23 e 25 semanas, a maioria dos sobreviventes enfrenta deficiências graves, muitas vezes permanentes. Eu conversei com o ginecologista Olímpio Moraes, professor da Universidade de Pernambuco e um dos poucos médicos que hoje
hoje realizam abortos legais no Brasil após as 22 semanas de gestação. Para ele, é uma violência obrigar uma mulher estuprada a ter um filho em qualquer idade gestacional. Moraes nota que, embora seja legal fazer um aborto em casos de estupro, poucas cidades do país oferecem o serviço. Segundo ele, a demora em encontrar o serviço é que leva alguns abortos a serem realizados na fase mais avançada da gestação. Os dados mostram que apenas 7% das mulheres estupradas no Brasil têm acesso a aborto previsto em lei. Quando você Nossa, gente, 7%, isso é nada. cai essa para adolescente e crianças, isso chega a 3,9%. Então, ou seja, mais de 90% da população brasileira, 96%, não tem acesso a abortamento previsto em lei. Por que não tem acesso? Porque falta serviço. Existe falta de informações adequadas, né? Existem pessoas que pensam igual a esses deputados, que obstruem direito, não dá informação, que usa a sua Isso é crime, né? Crime. objeção de consciência para tirar o direito das mulheres em relação aos seus direitos ao aborto. Então, essa pancada que está aí dizendo que está a favor do feto, não sei o quê, na verdade são essas pessoas que tentam obstruir que a mulher tenha acesso de forma tempestiva a um serviço de aborto previsto em lei. Eles trabalham obstruindo sempre, né? Então, e se eles colocarem uma idade gestacional, eles vão ficar com muito mais força de promover e trabalhar para enclausurar as mulheres para não ter acesso. Agora, vou te explicar em que pé estão as discussões no Congresso. Só tem a questão, né? E eu achei que ela ia pontuar, mas ela não pontuou. A questão de falar da sobrevivência com deficiência, né? Eu acredito que esse não é um argumento. Acredito que esse é um argumento capacitista. E eu acho que ele não deve estar no jogo aqui, tá, gente? Acho que ele não deve ser posto em jogo. Na noite de 12 de junho, a Câmara aprovou o regime. Tá, fazer uma piadinha, eu acho muito engraçado esse jeito de falar 12. Aqui no sul a gente fala 12. 12 é muito bonitinho, 12 de julho. Regime de urgência para a tramitação do projeto de lei, numa discussão que durou apenas 24 segundos. O regime de urgência, incluído na pauta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, significa que o projeto pode ser votado diretamente pelo plenário, sem a necessidade de debates e pareceres nas comissões. Com isso, em teoria, o plenário pode votar sobre o projeto a qualquer momento, mas é possível que essa votação ocorra só depois do recesso da Câmara, em julho, ou mesmo depois das eleições municipais de outubro. A forte reação contrária parece ter segurado o andamento da proposta. Diante das críticas, Lira afirmou que dará a relatoria do projeto a uma deputada mulher que seja, entre aspas, de centro, moderada, para dar espaço a todas as correntes que pensam diferente. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que o texto, se aprovado na Câmara, será objeto de amplo debate nas comissões da Casa e não irá direto ao plenário para votação. Se for aprovado na... Esse é um problema, né? Porque a questão de ser de centro, de ser de direita, de ser de esquerda, ela não devia existir, né? Não nesse sentido, porque independente da tua posição, o debate ele devia acontecer de uma forma democrática. Então todo mundo deveria ter espaço. E é isso, né? E é isso. Acredito que eu dou espaço aqui para os argumentos. Tá? Eu sou um cara de esquerda. Sou um cara de extrema esquerda. Mas eu dou espaço aqui para... Eu dou espaço para me falarem qualquer coisa, né? Para debaterem de forma bem livre comigo. Na Câmara e no Senado, o texto iria depois para uma sanção ou veto de Lula. Mas um eventual veto poderia ser derrubado pelo Congresso. O deputado Sóstenes Cavalcante já disse publicamente que isso seria um teste para Lula. Mas, se o aumento das penas para o aborto de fato entrar em vigor, é esperado que o caso seja levado ao STF, que analisaria se a nova lei está de acordo com a Constituição. Para juristas críticos da proposta, a mudança é inconstitucional ao ferir a dignidade da mulher e estabelecer penas desproporcionais. A gente vai continuar acompanhando tudo isso por aqui. Siga nossa... Cara, acho que foi um vídeo bem instrutivo. Gente, acho que foi um vídeo bem instrutivo pra gente começar a pensar sobre o PL. Tá? Eu não sei. Começar a pensar, assim, vírgula, né? Porque isso é o suficiente pra gente saber que tá tudo errado, né?